Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o governo de Euripo Gaspar Dutra, contexto esse que vai de 1946 até 1951, o que dará início do que nós conhecemos como um quadro chamado de República Populista, aquele período histórico que vai logo após o fim do Estado Novo, ali de 37 a 45, naquele contexto Getúlio Vargas vai centralizar o poder para si. E aí nós temos ali de 46 até 64, políticas essas voltadas porque nós conhecemos como República Populista. Temos um vídeo aqui no canal explicando o que é o conceito de populismo. Utilizem esse vídeo para fazer um certo tipo de complemento dentro desta aula. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História e hoje eu irei falar para vocês um pouco o que foi esse contexto e esse governo do Euripo Gaspar Dutra. Primeiro momento, pessoal, nós devemos destacar o que? O contexto do governo Dutra é aquele período onde é que nós vamos ter uma instabilidade política, pois no fim do Estado Novo nós temos os movimentos chamados de querenismo, aquele período onde determinados setores da sociedade pedem para que Getúlio Vargas continue no poder, os militares voltando e querendo estabelecer ali de imediato um golpe, né, o DN, isso é muito importante, mas acabe que essa instabilidade política vai se estabilizar através do governo de Euripo Gaspar Dutra. Dutra, pessoal, ele nasceu lá em Cuiabá, ele que era um militar de carreira, ele que foi ministro da guerra de Getúlio Vargas, ele teve no contexto, ele que vai articular o Estado Novo, mas depois ele rompe com Getúlio Vargas, inclusive ele que vai ser importante para colocar para fora o governo de Getúlio Vargas. Hoje, pessoalmente, eu expliquei em sala de aula, né, que dentro da estrutura política, o que é muito mais convincente para entender é entender que cada político tem interesse. O interesse ele está sempre acima da ideologia, sempre acima de outros aspectos políticos. O interesse é que molda um pouco a política, mas aí é o que do meu entendimento, né? E como eu falo com meus alunos também, isso não vai cair no Enem. O que eu penso ou o que eu deixo de pensar. Beleza? Outro ponto que nós não podemos destacar aqui, pessoal, que era o contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria que se inicia ali, né, a partir de 1945 até até 1900. Desculpa, pessoal, que meu irmão acabou de chegar aqui não tem improviso não, tudo no modo rápido. Voltando, nós estamos falando do contexto ali, né, da Guerra Fria, desse período que vai de 1945 até 1989, num mundo bipolarizado, onde de um lado nós temos o bloco capitalista, junto composto os Estados Unidos, e do outro bloco a União Soviética, dos Estados Unidos. Isso vai influenciar o contexto aqui da América como um todo. Lá em 1964, o golpe, né, de 64, ele é muito importante. Por quê, pessoal? No contexto do histórico político dentro da Guerra Fria. Porque ele está numa série de ditaduras que vem ao longo do contexto da Guerra Fria. Esse ponto ele é muito importante. Para entender a República Populista, dentro do aspecto da Guerra Fria, nós temos que entender o que? Os governos que estiverem a favor dos Estados Unidos vão conseguir terminar o seu mandato. Quem estiver contra os Estados Unidos, romper com a aliança no bloco capitalista, não necessariamente se alinhar ao socialismo, irá perder a sua estrutura de governo. Nós tivemos alguns dentro das repúblicas populistas, né, como Getúlio Vargas ou Jânio Quadros, né, que ele estava com os Estados Unidos, depois ele cai o DN, depois ele enfim, faz uma série de medidas ali meio complexas para a história brasileira, mas rompe, depois o Jango também e sofre um golpe. Esse ponto ele é muito importante. Beleza? A eleição de 1945, ela tem um aspecto central. Ela vai ser feita aonde é que nós temos o Eduardo Gomes, o então conhecido, né, na história, depois pesquisa, um brigadeiro, né? Inclusive ele usava, né, de discurso político, dizia que o Dutra ele era feio, baixinho, casado, e ele era solteiro, ele era bonito, e nós sabemos que dentro da história política brasileira a gente vota muito mais, né, por conta de aspectos físicos, por discurso do que realmente por plano de governo. Isso é um ponto importante para se destacar também. E aí ele era o favorito dentro das eleições. Só que no finalzinho mesmo,
o Getúlio Vargas ele vai apoiar o Dutra, e o Dutra, que era lá o mais capenga, através do legado de Getúlio Vargas, aquele legado getulista, ele vai conseguir o quê? Ser implementado e vai conseguir subir o poder. A gente não pode se destacar, pessoal, que o legado do getulismo, que foi criado desde 1930 até 45, ele sustentou, muito importante, ele sustentou o governo, né, por muito tempo, aquele conceito das leis trabalhistas e tudo mais. Esse ponto nós não podemos destacar. E aí, o PCdoB, né, que é o Partido Comunista Brasileiro, que nesse contexto não foi colocado na ilegalidade, ele vai participar da disputa eleitoral. Lá no contexto do Estado Novo, ele está na ilegalidade, agora nesse momento não. E aí, quando ele participa desse cenário político, o que nós temos? Nós temos o PCB elegendo cerca de 14 deputados e 1 senadores. O que isso significa na prática? Para entender que o Partido Comunista estava cada vez mais ganhando força, só que ele foi extremamente desgastado até os dias de hoje, né? Tem vários momentos que vai desgastando esse movimento político, colocando na ilegalidade, rachando e por aí vai. Então, pessoal, outro ponto que eu gosto de destacar é que nós estamos no contexto da Guerra Fria. Naquele contexto da Guerra Fria, pessoal, se tinha uma lógica, uma ideia de que o socialismo ele poderia ser implementado. Não é como hoje em dia, que o cenário geopolítico nos permite imaginar isso de forma mais acessível. Naquele contexto não, era a União Soviética e Estados Unidos. Então, pessoal, a influência ela era muito forte, aquilo causava muitas tensões políticas, sociais e econômicas. O mínimo desvio poderia gerar um problema gigantesco, como aconteceu lá em 64 também. E nós iremos fazer um vídeo sobre 1964. Tranquilo? A eleição foi formada, não tinha ainda, né, sido colocado o vice-presidente, e aí eu vou falar um pouco das características da Constituição Federal de 1946, essa Constituição que vai substituir aquela Constituição autoritária de 1937, vai recuperar aquela Constituição de 1934. Dentro desse contexto dessa Constituição, pessoal, lembrando que a Constituição é como aquela sociedade ela deve se estruturar, nós encontramos a separação dos 3 poderes, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário como uma espécie de mediação de poder. Nós temos também o voto secreto e universal. Nesse momento nós não temos só a ideia dos homens votando, ele é universal, mas entre muita aspa. Por que universal? Porque os analfabetos eles não podem votar. Lembrando que naquele contexto a maioria da população era analfabeta, elas só vão poder votar só lá em 1988 na Constituição Cidadã. Então, nesse contexto político, nesse cenário, os analfabetos não votam e são excluídos do debate legislativo. Tranquilo? Além disso, pessoal, nós temos um mandato de 5 anos para a presidência. O presidente ele era eleito por 5 anos e ele não poderia ser reeleito, e o seu vice ele também era eleito. Por exemplo, o João Goulart, que inclusive é uma figura ilustre, né, que foi ministro do governo Vargas, foi vice-presidente do JK, foi vice-presidente também, né, do Jânio Quadros, ele foi eleito como vice-presidente. Naquela época, as chapas, elas tinham candidatura para presidente e para vice-presidente. Tranquilo? E claro, né, foi estipulado o fim da pena de morte, voltando só lá no contexto de 1967, com a Constituição da ditadura militar. Esse aspecto da Constituição é muito importante para que a gente possa entender o início da República Populista. Dominar as constituições federais ela é um quadro muito importante para a gente entender a história do Brasil. Dominar a Constituição de 24, a primeira do Império e a única, a Constituição de 1891, da Primeira República, de 34, de 37, de 46, de 67 e de 88, entender esse quadro é muito importante. E para entender o que é a Constituição outorgada e promulgada, lembrando que a outorgada ela é imposta, promulgada, ela é dialogada, e entender os seus aspectos da dinâmica. Através disso a gente consegue entender um todo. Os vestibulares tendem a focar bastante nesse aspecto. Tranquilo? Umas características principais desse governo. Nós temos, além dessa Constituição lá ser mais liberal, nós temos o liberalismo econômico. Por mais que Dutra ele era um governo extremamente conservador do ponto de vista social, da liberdade individual, da liberdade econômica, se pensava no liberalismo econômico, com a menor intervenção do Estado. Lembrando que ser liberal no século XX é extremamente
extremamente diferente do que ser liberal no século XIX, do que ser liberal no século XVIII e ser liberal no século XXI. Os conceitos do dicionário político, eles vão se modificando ao longo do tempo. Nós não podemos falar que um conceito ele é algo fixo, pois é uma ciência humana, então o conceito ele vai o quê? Entrando em uma nova metamorfose. Obviamente que tem conceitos que são restritos a um contexto político e social que só explica isso, mas de todo modo outros conceitos não. E o liberal não está dentro disso. Ser liberal no século XIX está muito mais ligado a uma ideia republicana, uma ideia revolucionária, diga-se de passagem. Já no século XX, pessoal, está ligado com a menor intervenção do Estado e no que a favor daquele contexto do capitalismo da União Soviética, ó, longe disso, capitalismo dos Estados Unidos, e em contrapartida ao socialismo da União Soviética. Esse ponto nós não podemos destacar. E aí que nesse momento que o Dutra vai se aproximar do governo dos Estados Unidos. Isso é muito importante, porque o Brasil ele vai ganhar uma outra característica. E esse cenário político é importante para a gente entender a sustentabilidade do seu governo. A partir disso, pessoal, nós temos o TIAR, que é T-I-A-R, criado em 1947, que é intitulado como Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, onde é que se estabeleceu um acordo entre a América Latina, caso ocorra uma invasão, e eles estavam ali ultimamente fortemente armados, né, protegia um ao outro. Lembra um pouco que nós conhecemos lá no contexto de 49 como a OTAN. Esse ponto aí nós não podemos destacar. Tranquilo? Isso impediria invasões estrangeiras, claro, né? Da União Soviética. Temos a missão Ayanbik de 1948, aonde se fazia, né, se faria um estudo do Brasil para implementar a chegada do que, né? De um de seus capitais, né? Isso abriu o capital financeiro. Beleza? Já já iremos falar sobre o plano econômico. Nós temos em 1948 a criação da ESG, Escola Superior de Guerra, inclusive era muito importante para entender o golpe de 1964. Era o alto oficialato, ali onde é que se formava grandes generais, e ela era uma espécie para o quê, né? Para perseguir o comunista. O Dutra, que ele era um militar, inclusive ele era péssimo no diálogo, né? No discurso, inclusive isso é muito importante para entender a queda do seu governo, não ter um sucessor também. E aí, pessoal, ele criou essa ESG, que é a Escola Superior de Guerra, para quê? Para perseguir cada vez mais os comunistas. E aí que em contrapartida, né, esse inimigo externo, nós temos o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, criado lá em 1922, sendo colocado na ilegalidade, dizendo que de forma constitucional esse partido ele não deveria existir. Porque ele defendia uma ideia de uma revolução onde é que o Estado entraria dentro das classes sociais. O Estado ele seria proposto pelas classes sociais. O nome disso é ditadura do proletariado, o conceito político lá de Getúlio, o conceito político de Marx. E aí foi colocado na ilegalidade, foi perseguido, a polícia perseguiu. E aí é importante que o PCB está cada vez mais entrando em desgaste, chama lá desde o contexto dos Vargas. E ele vai tomando muito desgaste, então lá para frente, lá no estado da ditadura militar, quando ele não tem uma postura de enfrentar diretamente e fica na passividade, porque ele também já estava muito desgastado. E a política é importante para a gente entender que os desgastes eles são importantes, para entender que é aquela também de um determinado contexto histórico. Ele vai romper em 1948 com a União Soviética. Então, quando ele rompe com a União Soviética, ele se aproxima dos Estados Unidos, né? E aí que nós temos as queimas de combustíveis. Queima de combustível não. As queimas dos reservas cambiais, aonde o que, né? O Brasil, ele vai o que, né? Vai ter a chegada de vários produtos estrangeiros. É nesse momento que a Coca-Cola chega no Brasil, né? A gente não consegue imaginar um almoço de domingo sem uma garrafa de Coca-Cola, um Natal sem a Coca-Cola, né? Inclusive ela que vai influenciar o Papai Noel ser verde, antes que ele era azul vermelho, antes que ele era verde, né? E aí, pessoal, a chegada de vários capitais estrangeiros aqui no Brasil. Claro, com a remessa de lucro podendo que ser aplicada para o lado de fora. E vai ter a chegada de empresas norte-americanas, que geravam até um certo tipo de emprego, mas muito
de certa forma, muito ainda abaixo do comum, não gerava, né, a implementação da classe trabalhadora como protagonista desse sistema e desse governo político, como foi lá, também em outros contextos, beleza? Isso vai aumentar a dívida interna, e toda vez que o cenário econômico ele vai decair, o cenário político ele acompanha junto. É sempre assim, a economia sobe e o cenário político continua. O cenário econômico desce, não é uma reta paralela, eles se acompanham, eles são mútuos. Beleza? E aí que ele lança, né, foi criado, né, o plano SALT, mas antes de criar o plano SALT, pessoal, ele vai proibir jogos de azar. Inclusive ele vai proibir cassinos ali na Urca, proibir cassinos em Petrópolis, o Copacabana Palace que tinha muitos jogos também, né? Isso mostra o que pra gente? Mostra que é um governo extremamente voltado para o conservadorismo moral, dizer, ó, jogos de azar não. E se eu não me engano, se eu estiver errado, é nesse contexto que o jogo do bicho foi proibido aqui no Brasil, de forma constitucional, beleza? Nós vamos ter uma intervenção dos sindicatos dentro, de forma legislativa, né? Dentro do Congresso, ó, o governo dentro dos sindicatos, para o quê? Tirar essa ideologia anarquista e socialista dentro dos movimentos, enfraquecendo o sindicalismo, e aí avançar no plano SALT. O que é o plano SALT? O nome já diz tudo, né? O plano SALT tem a ver com saúde, alimentação, transporte e energia. Não confunda com de educação. A educação está longe de se pensar dentro desses governos. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista econômico, esse plano ele ficou muito mais na teoria e não teve muita praticidade. Nós podemos dizer que só do ponto de vista das rodovias e da energia, né, que a criação de uma siderúrgica, que foi criada lá no governo Vargas, mas foi inaugurada com Dutra, inclusive ele nem chama Getúlio Vargas, que nós temos o governo que, né, dizendo, tá, esse plano foi até ok, mas a alimentação, transporte tivemos algumas rodovias, desculpa, alimentação, saúde, isso aí, filho, vai ficar muito por baixo, beleza? Aí que nós temos, né, dentro dos transportes, nós temos a rodovia Dutra, todo mundo conhece, acredito eu, né? Pelo menos eu sou aqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, São João do Meriti. Eu conheço a presidente Dutra, inclusive ela vai substituir, né, outras rodovias também naquele contexto, beleza? Nós temos uma ligação entre Rio e São Paulo, a alimentação, como eu falei, foi fracassada. Tivemos a criação de alguns hospitais, mas não deu muito certo. E aí esse plano vai entrar muito em decadência. Beleza? Até porque o Dutra ele vai começar a se aproximar de uma intervenção estatal. Os Estados Unidos observa que ele fala, opa, se o Estado está forte, eu estou caindo fora. Isso vai gerar uma crise política também aqui dentro do seu governo. Ele vai criar pontes de energia como a Chesf é a criação, que foi criada lá em Vargas, né, como eu falei para vocês, e foi implementada dentro do seu governo, a companhia hidrelétrica, e o plano não deu muito certo. Dutra ele vai tentar se aliar com a UDN e ele não vai conseguir o quê, né? Barrar o que nós conhecemos como a chegada do novo governo, que já se esperava, né? Getúlio Vargas estava muito forte, eu falava Vargas, e aí ele vai ganhar. E de ponto final, como uma curiosidade também, mas pode cair em prova, nós temos um episódio chamado Maracanaço. Lá na Europa, estávamos passando por uma crise gigantesca, né, por conta da Primeira Guerra Mundial. Os países ainda estavam sendo construídos através do Plano Marshall, lá dos Estados Unidos. E aí a Copa vai ser cedida aqui no Brasil. O Brasil vai ser a sede da Copa do Mundo de 1950. E aí que nós tivemos numa final entre o Uruguai e o Brasil, 2-1 para o Uruguai. Isso vai gerar um problema para o seu governo que já estava um pouco impopular por conta desse plano e esse episódio fatídico. E nós sabemos que o brasileiro é fanático por futebol. Eu tô aqui ó, com a camisa do meu Mengão, filho, porque Mengão é vida. E aí, pessoal, nós sabemos que isso vai gerar também alguns probleminhas. Brincadeira à parte, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, espero que vocês anotem esses pontos principais. E esse foi um governo bem direto, bem introdutório também, para explicar as características de dentro do governo de Euripo Gaspar Dutra. Tranquilo, pessoal? Manda pros cria, manda pras cria, é nóis.